Guys, how are you doing today? Welcome! Sejam bem-vindos para a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre o passo a passo para aprender inglês em 2022. Hello! Já tem gente chegando aí. Vamos dar uns minutinhos para o Instagram avisar todo mundo. Hi everyone! Eu espero que vocês não se importem se houver algum barulho, gente, porque houve um imprevisto aqui de última hora. Eu ia fazer a live no quarto, 20 minutos antes da live começar, a luz do quarto queimou. Queimou a luz do quarto. Aí eu tive que mudar aqui pra sala, só que pode ter barulho ali do corredor do bloco. Mas, good evening everyone! Say hello to me. Me avisa se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem, se está tudo certo com o áudio, com a imagem, por favor. Só para eu ter certeza, antes de começar a falar aqui, começar o conteúdo e depois vocês não estão me ouvindo, só me falem aí. Esperar, que os comentários às vezes demoram um pouquinho. Mas a gente não vai demorar muito não, porque a gente não vai esperar muito tempo, porque é bastante conteúdo, então se a gente for esperar muito, vai acabar atrasando o início, né? E o final, consequentemente. É muito conteúdo, então vai ficar muito grande a live. Hello, Gabs! Alright, guys, tudo certo. Thank you, thank you. Então vamos lá. A gente vai começar, porque como eu disse, né? É muita coisa que a gente tem pra falar hoje, muito conteúdo, muitas dicas. Então, a gente não pode mais demorar, né? Tem que ser sem muitas delongas, ok? Então vamos lá. O tema da live de hoje, né? Como vocês já sabem aí, tá aí no título, eu vim divulgando ao longo dos últimos dias, é passo a passo para você aprender inglês em 2022. E por que eu decidi colocar passo a passo, né? Conheça o passo a passo para você aprender inglês em 2022. Porque a minha ideia nessa live de hoje é realmente tentar te ajudar detalhadamente, tentar te dar um guia, um roteiro do que você pode fazer para aprender inglês esse ano, de hábitos que você pode criar aí na sua rotina e sugestões de atividades, sugestões de exercícios que você pode fazer ao longo desse ano para você aprender inglês em 2022. Hi, Mari! Então, eu sei, gente, que a maioria de vocês já sabem, se vocês estão aqui assistindo essa live é porque vocês entendem a importância de aprender inglês na vida de vocês, cada um aqui tem um objetivo. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem me deixar aí nos comentários, eu gostaria muito de saber qual o objetivo de vocês ao aprender inglês, né? Por que vocês querem estudar inglês? É uma viagem? É uma prova? É por motivos profissionais? Eu adoraria saber de vocês o objetivo principal que vocês têm para aprender inglês, tá? E cada um tem um objetivo, mas a gente tem essa jornada em comum aí, que é a jornada de tentar chegar à fluência em língua inglesa, ok? Então, antes da gente começar com as dicas práticas, eu tô até com minha colinha aqui, que vocês sabem, né? Quem já me acompanha aqui há mais tempo, quem já acompanha as lives sabe que eu sempre tenho minha colinha para não me perder com os meus tópicos. A fluência. Isso, é interessante a gente pensar, gente, sempre no objetivo prático, tá? Tá bom, eu quero ficar fluente em inglês, mas pra que eu quero ficar fluente em inglês? Qual é o objetivo final? Eu quero ficar fluente com que objetivo, tá? Isso a gente tem que ter sempre em mente. O objetivo tem que estar claro na nossa mente, tá? Não, eu quero ficar fluente em inglês porque eu quero fazer mestrado, doutorado e tem que ter a segunda língua, a língua estrangeira. Não, eu quero ficar fluente em inglês porque eu ainda quero viajar para outros países. O objetivo tem que estar bem claro, assim, porque se a gente não tem um objetivo claro, parece que não faz sentido, tá bom? A gente fica sem saber o que a gente tá fazendo, alright? Então vamos lá. Antes de eu ir para as dicas práticas, a gente sabe, né, que tem uma questão muito grande da nossa mentalidade por trás da nossa aprendizagem, tá bom? Então, pra gente começar, eu vou cobrir todos aqueles tópicos que eu coloquei pra vocês lá quando eu tava divulgando a live, né? Então eu disse que a gente ia falar sobre sugestões pra incluir o inglês no cotidiano, eu vou falar sobre isso. Eu disse que a gente ia falar sobre como montar um cronograma de estudos, eu vou falar sobre isso. E eu também disse que a gente ia falar sobre hábitos que a gente tem que acabam atrapalhando a aprendizagem da gente. Hábitos ou mentalidade, né? Questão de mentalidade que a gente tem
que acaba atrapalhando a nossa aprendizagem, tá? Então, eu vou fazer uma introdução sobre isso primeiro, para depois ir para as dicas práticas. Para quem chegou depois, gente, eu vou mais uma vez pedir desculpa pelo barulho, porque eu disse logo no início aqui da live, houve um imprevisto que de última hora, a luz do quarto que eu ia fazer a live queimou 20 minutos antes da live começar e eu tive que vir aqui pra sala e acaba pegando um pouco do barulho ali do corredor aqui do condomínio, né, do bloco, ok? Então vamos lá. Questões de mentalidade que atrapalham a nossa aprendizagem de inglês. Isso é muito importante a gente saber antes da gente, de fato, pegar um livro, pegar um material e começar a estudar, né? Eu coloquei meus tópicos aqui para não esquecer de nenhum, que eu acho interessante conversar com vocês rapidamente. Então, a primeira coisa que atrapalha muito a gente de aprender inglês é realmente a gente se achar incapaz. São aquelas velhas frasezinhas que a gente ouve por aí, né? Ah, mas eu sou velha demais para aprender inglês. Ah, mas eu não sei português, eu não sei nem português direito, quanto mais inglês. Essas frasezinhas acabam atrapalhando a gente de aprender, porque a gente fica criando, sem perceber, essa mentalidade que não, é difícil demais, eu não consigo. Então a gente tem que primeiro tirar da nossa cabeça que a gente é incapaz, que é difícil demais, que a gente é velho demais, que a gente não sabe nem português, porque qualquer pessoa consegue aprender inglês. É claro, depende do nosso esforço, da nossa dedicação, cada um tem uma circunstância, tem gente que realmente está há muitos anos sem estudar nada, parado, então aquela pessoa para pegar o ritmo de aprender inglês talvez seja um pouquinho mais difícil, vai requerer dela um pouco mais de dedicação, mas não é que ela não consegue, ela consegue sim, então todos nós temos capacidade de aprender inglês, tá? Então, tirem isso da cabeça de vocês. Quando alguém tentar brincar com você assim, por que você tá estudando inglês se você não sabe nem português? Leva na brincadeira, mas não leve isso a sério, ok? O segundo tópico que atrapalha muito a gente de aprender é achar que vai ser do dia pra noite. Por quê? Porque a verdade é que a aprendizagem de uma língua estrangeira, assim como a aprendizagem de qualquer coisa grandiosa, assim, né? Como você aprender todo um dialeto, toda uma língua, gramática, estrutura, vocabulário, pronúncia, isso é algo muito grande, gente. Então, não é do dia pra noite. E por que esse pensamento de que vai ser do dia pra noite pode atrapalhar? Eu até falei sobre isso pra quem tava lá no grupo do WhatsApp. Porque muitas vezes, quando a gente tem essa mentalidade, não, eu consigo do dia pra noite, quando a gente percebe que a gente não tá conseguindo, a gente desiste. A gente se desestimula, desanima e acaba desistindo. Então, tem essa mentalidade de que não é do dia pra noite. Existem estratégias para aprender inglês mais rápido. Existem. Não precisa ser 4 anos num cursinho como a gente tem por aí, né? Muitos cursinhos tradicionais em que o aluno fica ali 3, 4, até mais tempo fazendo um livro depois do outro. Não precisa esse tempo todo, não precisa, mas também não é do dia pra noite. Também não é em 3 meses você vai ficar fluente, tá bom? Então, tenho essa mentalidade de que não é do dia pra noite e que a gente tem que respeitar os processos, tá? O terceiro ponto que atrapalha muito, muito, muito é esperar ter motivação pra estudar. Isso em qualquer área da nossa vida, inclusive na língua inglesa. Se a gente fica esperando ter motivação aparecer, a gente fica lá no sofá, não, quando eu me sentir motivada eu vou estudar. Alguém aqui é assim? Eu já fui assim. Eu ficava lá, não, quando eu tiver vontade eu vou estudar. Isso atrapalha demais, porque o processo é o inverso. Na verdade, quando a gente vai vendo o resultado chegar, a nossa motivação vai aumentando. Então, se a gente precisa começar a estudar sem vontade, sem motivação, e aí a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que a gente está evoluindo e aí a gente vai tendo motivação, tá? Então, não espere a motivação para começar. Próximo tópico que atrapalha muito é transferir a responsabilidade da aprendizagem, tá? Isso, às vezes, a gente faz muito. É muito comum a gente ver as pessoas mais novinhas, assim, fazer isso, adolescentes, mas tem muito adulto que faz isso também, que é transferir a responsabilidade, como se fosse assim, não, eu não aprendi porque o meu professor não me ensinou. Quantas vezes no ensino médio a gente não já fez isso? Não, eu não aprendi isso porque o professor não sabe explicar. E, na verdade, a gente tem que entender, claro, que o professor tem que fazer a parte dele. Então, se você tem um professor... Não adianta. Se você tiver um professor... Se você fizer um curso, ou se você tiver um professor particular ali com você, ainda assim a responsabilidade é sua de estudar, de estar em contato com o inglês no dia a dia. O professor pode ser o melhor professor do mundo. Se você tiver aula com ele 2 vezes na semana
e no resto do tempo você não fizer nada de inglês, você não tiver contato com inglês de forma nenhuma, dificilmente você vai evoluir na aprendizagem, ou vai demorar muito tempo, muito mais tempo do que deveria, pra você realmente ficar fluente. Então, a gente tem que ter responsabilidade da nossa própria aprendizagem. A gente não pode transferir isso pro professor ou quem quer que seja, tá? O próximo tópico aqui é falta de constância. E isso pega muita gente também, né? Falta de constância. Às vezes a gente chega assim, virou o ano, 2022, esse ano eu vou aprender inglês. Aí a gente estuda uma semana, estuda duas, começa a desanimar, aí vem aquela coisa lá da motivação, tô desmotivado, tá, hoje não vou, e aí fica 2, 3 meses sem estudar nada. Então não adianta, tá, gente? Mas vale você estudar um pouquinho por dia, eu sempre falo isso. Mais vale estudar um pouquinho por dia do que 2 horas um dia só na semana. Mais vale você estudar ali. Eu não tenho como estudar todo dia, mas eu vou estudar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e toda semana eu estudo, do que estudar todos os dias dessa semana e passar 3 meses sem estudar, tá bom? É a constância que vai fazer a diferença. Próximo tópico, querer aprender tudo ao mesmo tempo. Nossa, meu Deus, isso aqui atrapalha demais. Querer aprender tudo ao mesmo tempo. A gente é a geração da informação, nós somos a geração da informação. As informações estão aí, fáceis. E aí a gente fica acumulando informação. A gente fica acumulando informação, acumula isso, acumula aquilo, e a gente não coloca nada em prática, não é verdade? Digam se não é verdade. A gente fica de vários temas, acompanhando vários temas, vários perfis, vários canais no YouTube, vários noticiários diferentes, canais diferentes, e a gente tem muita informação e acaba não colocando nada em prática. Então, assim, é melhor você aprender um pouquinho, devagarzinho, e se aprofundar naquilo. Também falei isso lá no grupo do WhatsApp, né? Se aprofundar de verdade. É melhor você aprender um tópico por semana e se aprofundar de verdade, estudar todos os dias aquele mesmo tópico até você entender direito, do que você ficar pulando de assunto em assunto. Não, eu quero assistir 1000 aulas, eu quero seguir 10 professores diferentes aqui no Instagram e ver todos os posts dele. É melhor ir aos poucos e aprender de verdade do que ficar tentando aprender tudo ao mesmo tempo, tá bom? Uma coisa muito interessante que eu sempre falo aos meus alunos é que a gente pode pegar um mesmo material, um mesmo diálogo, uma mesma música. Eu até já falei sobre isso aqui também em outras lives. Uma mesma música, um mesmo diálogo, um mesmo texto, uma mesma cena de uma série. A gente consegue estudar esse mesmo material por vários dias e explorar esse mesmo material de várias formas. Então a gente não precisa ter pressa de querer aprender todo dia uma coisa nova. A gente pode ter calma e se aprofundar mesmo naquilo ali, tá? Então, um dia você pratica escutando, outro dia você lê, pesquisa as palavras, aprende vocabulário, revisa, memoriza. Que, inclusive, esse é também um dos tópicos que tá aqui que atrapalha a nossa aprendizagem, é a gente não revisar. Fala a verdade pra mim, eu também sou assim, então eu também já vou levantar minha mãozinha aqui. Quem aqui salva posts no Instagram e depois nunca volta lá nos salvos pra ver o que é aquilo? Salva fotos que gostou, receitas, dicas de inglês, dicas de outras coisas, e acaba esquecendo lá, ou tira print e nunca mais vê, salva aí e nunca mais entra lá nos salvos pra conferir. Então, isso aí não vai valer muita coisa, porque raramente a gente vai lembrar se a gente não voltar lá e revisar, tá? Então, é uma prática muito importante você ter esse hábito de revisar o que você aprendeu, ok? O próximo tópico, esperar as condições perfeitas para começar. Aí tem gente que fica, não, já que eu não posso estudar 1 hora por dia, eu todinho aí, Gabi falando isso. Tem gente que faz assim, não, já que eu não posso estudar 1 hora por dia, então eu também não vou nem estudar inglês. Eu não tenho 1 hora por dia para estudar inglês, minha vida tá muito corrida, não tenho tempo. Ou então a pessoa fala assim, já que eu não posso comprar aquele curso lá da professora, eu não vou nem fazer nada aqui. A gente fica esperando as condições perfeitas para começar, e a verdade é que nunca vai ter aquela condição ideal, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, tá, gente? Não tem. Sempre tem alguma coisa ali, o tempo não é o que a gente gostaria, o material que a gente tem para estudar não é o que a gente gostaria, mas é melhor a gente começar com o que a gente tem. Se eu só tenho 15 minutos por dia pra estudar, eu vou estudar 15 minutos. Não é, eu só tenho 15 minutos, eu também não vou nem estudar porque não adianta nada. Claro que adianta. Faz toda a diferença. 15 minutos por dia ao longo de 1 ano
faz muita diferença, tá? Então, não esperem condições perfeitas pra começar a estudar, tá bom? E mais 2 tópicos aqui. O próximo, ter medo de errar e não arriscar. Eu sempre falo sobre isso aqui, respondi um story sobre isso ontem mesmo, que o erro faz parte do processo de aprendizagem. A gente não pode ficar achando que, não, eu não quero errar, então não vou nem arriscar. Vejam se faz sentido, né? Então não faz sentido. Claro que a gente fica... É normal ter medo, é normal ter vergonha. Ninguém gosta de errar, de correr o risco de ser julgado. Ninguém gosta. Mas a gente tem que internalizar que isso faz parte do processo. A gente tem que se convencer, nem que a gente precise falar na frente do espelho, tá? O erro faz parte do processo. Eu não posso ter medo de errar. Então, o erro faz parte. Todo mundo que tá aprendendo inglês vai errar. Vai errar pronúncia, vai errar estrutura, vai esquecer o que queria falar, vai esquecer a palavra. Todo mundo que tá aprendendo inglês vai passar por um momento que vai errar, que não vai lembrar o que queria dizer. Normal. Eu já errei tanto. Já errei tanto, gente. Tanto. E eu sempre digo isso. Às vezes as estruturas e as palavras que eu nunca vou esquecer na minha vida são as que eu fui corrigida. Então não tenho medo de errar. E se você não arriscar, você vai criar um ciclo vicioso, né? Porque aí você não arrisca com medo de errar, e aí você não aprende, porque você não tá praticando. E aí vai ficando. Você não vai aprender nunca, porque você tá com medo de aprender, de tentar. Então, não tenham medo de errar e arrisquem, pratiquem. Aprendeu uma expressão nova? Tenta botar em contexto e utilizar. Aprendeu uma palavrinha nova, uma pronúncia nova? Vai repetindo em voz alta, vai falando. Não tenham medo, tá bom? E por último, um erro que é muito comum, que acaba atrapalhando a aprendizagem das pessoas, é justamente o que eu comentei um pouquinho antes, de não incluir o inglês no cotidiano. Eu conheço muitas pessoas que fazem curso de inglês, que batem ponto lá no cursinho lá 2 vezes por semana, 1 vez por semana, o que seja, e parece que no resto dos dias, no resto da semana, o inglês não existe. Então, como que a pessoa vai aprender inglês assim? É muito difícil, gente, porque o inglês é um estilo de vida. Entendam isso. Aprender inglês, ficar fluente em inglês, requer uma mudança no nosso estilo de vida como um todo. Não é só fazer uma aula, não é só abrir um livro, não é só assistir videozinho no YouTube de vez em quando. Não é. É uma mudança no estilo de vida. Eu vou mudar meu estilo de vida para eu tentar ter o máximo de contato com o inglês que eu puder. Vou tentar ter o máximo de contato com o inglês que eu puder, eu vou ter. Então, se eu precisar parar de assistir filme dublado para assistir legendado, eu vou fazer isso, porque eu quero aprender inglês. E eu tenho que me cercar do inglês o máximo, sabe? Então, são essas atitudes. Se eu precisar tentar ler as coisas em inglês antes de ler em português, eu sei, eu vou perder mais tempo. Se eu lesse aquilo ali logo em português, ia ser rapidinho. Mas eu quero aprender inglês. Eu sei a mudança que o inglês vai fazer na minha vida. Então, eu me disponho a gastar um pouco mais de tempo, tentar ler primeiro em inglês. Se eu não conseguir, eu vou traduzindo ali, ou depois eu tento traduzir para português, tá? Ou ver aquele mesmo texto em português, ok? Então, é uma mudança de estilo de vida e a gente precisa aprender a estar em contato com o inglês no cotidiano, que é justamente o nosso próximo tópico aqui. Eu até preparei umas imagenzinhas aqui, só pra, se alguém chegar, se situar em onde a gente tá, né, na nossa live. Então, como inserir o inglês no cotidiano, ok? A gente vai falar sobre esse tema aqui agora, como inserir o inglês no cotidiano. Tá dando pra vocês me ouvirem direitinho? Ou o fato de eu ter colocado aí a imagem atrapalhou alguma coisa, mudou alguma coisa? Me avisem pra eu ver se tá funcionando tudo bem com esse layout aí da imagem que eu coloquei, tá? Mas vamos lá. Como inserir inglês no cotidiano? Mais uma vez, peço perdão pelo barulho e pela inconveniência aí, por causa dos transtornos que eu tive aqui antes de começar, alright? Porque eu tô ouvindo barulho aqui, talvez vocês estejam ouvindo aí também, do corredor. Tudo certo. Thank you, Sofia. Alright. Então, como inserir o inglês no cotidiano? Quando as pessoas me perguntam isso, e eu já disse também outras vezes, já falei sobre isso outras vezes, eu sempre respondo assim, não tem como eu dar uma resposta generalizada pra isso. Não tem. É impossível eu te dizer como você vai inserir o inglês no cotidiano sem conhecer como é a sua rotina, tá? Isso é algo muito, muito personalizado, muito pessoal, muito individual. Quando a gente fala assim, como inserir o inglês no cotidiano, eu só posso te dar ideias gerais. Eu posso te dar sugestões, dicas do que você pode fazer. Mas isso é algo muito individual mesmo, de como é a sua rotina, o que você gosta de fazer, quais são os seus interesses,
tá? Então, assim, tá, a Rai tá dizendo que sim, tá tudo certo aí, né? Ótimo. Então, assim, não é fácil, não é difícil a gente inserir o inglês no cotidiano, tá? Algumas pessoas podem achar que é, mas não é. Porque o que é que eu recomendo que vocês façam? Eu recomendo que vocês já se acostumem a fazer o que vocês já fazem em inglês. Como assim, teacher? Fazer o que eu já faço em inglês? Eu vou te explicar, tá? Não tem muito segredo. Fazer o que você já faz. Quais são seus hobbies? O que é que você gosta de fazer? Quando você pega o seu celular, qual é a rede social que você mais usa? Qual é a rede social que você mais usa? Que tipo de vídeo você pesquisa no YouTube? Que tipo de pesquisa você faz no Google? O que é que você gosta? Quais são as coisas que você costuma pesquisar, que você se interessa em saber? Você gosta de ler notícias? Você gosta de assistir vídeos, de entrevistas dos atores que você gosta? O que é que você gosta de fazer? Você vai fazer isso em inglês. Você vai fazer isso em inglês, tá? E assim, gente, uma dica que eu sempre dou também é... As pessoas me perguntam como aprender vocabulário. Qualquer contato que você tenha com o inglês, você vai poder aprender vocabulário. Qualquer coisa. Se você tá tomando banho e enquanto o condicionador faz efeito, enquanto a hidratação faz efeito, você pega o rótulo do shampoo, você vai aprender inglês. Porque provavelmente vai ter ali um texto em português e um texto em inglês. E você pode ler e comparar. E você pode aprender palavras novas ali no rótulo do shampoo. Então, não tem segredo. É só observar o que tem de inglês ao nosso redor e inserir propositalmente. Não é esperar um acidente, sabe? Não, eu vou esperar que o dia que vai aparecer algo em inglês na minha frente. Não é isso. É ter essa iniciativa de incluir o inglês nas coisas que você já faz. Então, eu coloquei algumas sugestões. Eu também coloquei meus tópicozinhos para não esquecer de nada. Então, como eu disse, use sua rede social favorita para aprender inglês. Tem gente que gosta mais do Facebook. A rede social favorita da pessoa é o Facebook. Quantos grupos não deve ter lá no Facebook de pessoas dando dicas de inglês? Entra lá naqueles grupos. Entra lá e vai aproveitando as dicas. Se a sua rede social favorita é o Twitter, segue uma galera de fora. Segue lá, se você gosta de notícias, se você tá no Twitter pra ver as notícias, segue jornalistas do exterior, segue pessoas políticos, o que você gosta de acompanhar de outros países, pra você estar praticando inglês. Segue esses canais de notícia de outros países, sabe? Então aproveita a rede social que você mais gosta pra estar em contato com o inglês ali. Porque, como eu disse também já em outras vezes, o celular tá na nossa mão, né? Então, a maior ferramenta que a gente tem de aprendizagem hoje em dia é o próprio celular, tá? Então aproveita a sua rede social favorita, segue seus atores favoritos, segue seus jogadores favoritos, enfim, segue pessoas e faz amizade com outras pessoas também. O Facebook é muito bom pra isso, né? Você faz amizade com as pessoas lá e começa a ver o que elas postam em inglês, lê as legendas que elas postam, tenta entender, tá? Então usa a sua rede social favorita pra aprender inglês. Outra dica que eu dou é pra você também se informar sobre os temas que você gosta. Então, se você gosta de crochê, você é uma pessoa que gosta de fazer crochê, assiste vídeo de crochê no YouTube, assiste tutorial de crochê em inglês. Em inglês, bota inglês lá. Você às vezes vai ser difícil de entender, no início vai, depois você pega a prática, tá? Então, se você gosta, por exemplo, Isabelle tá numa fase, minha filha, né, Isabelle, tá numa fase de fazer bijuteria, de fazer aquelas pulseirinhas com miçanga. Você gosta de fazer essas coisas? Vê vídeo sobre isso em inglês. Vê vídeo sobre isso em inglês. Pega uma coisa que já é do seu interesse e acompanha esse tema, acompanha essa sua tendência natural, faz isso em inglês, tá? Outra coisa, faça suas pesquisas em inglês. Pesquisas mesmo no dia a dia. Você quer saber uma receita de macarrão? Pesquisa em inglês. Você quer saber como montar um hack de TV? Pesquisa em inglês. Em vez de você pesquisar, eu queria saber em que ano nasceu tal ator famoso. Pesquisa em inglês. Eu sei que pode parecer difícil às vezes, gente, mas quando a gente começa e vai pegando a prática, vai ficando fácil. E logo que o Google, ele te ajuda, né? O Google, ele te dá sugestão, o Google, ele te corrige. Então, comece a fazer suas pesquisas em inglês e tentar ler os resultados, né, em inglês. Isso ajuda muito, gente. É uma coisa que é simples. E aí você pensa assim, não, eu preciso dessa resposta agora. Tá, mas
Você precisa da resposta agora ou você também precisa praticar inglês? A gente tem que fazer escolhas. E aí, a gente pode ir se adaptando a essas coisas no nosso dia a dia, tá? Outra coisa, aproveite o tempo que você tá ali sem fazer nada. O tempo que a sua mente está desocupada. Então, se você tá esperando uma consulta no médico, se você tá numa fila do banco, se você tá, às vezes até em alguma atividade normal sua, mas que não ocupa a sua mente, você tá dirigindo, você tá caminhando, tenta aproveitar esses momentos para praticar inglês. Porque muita gente reclama que tem falta de tempo, né? Não tenho tempo de estudar inglês. Então, tenta aproveitar esses momentos. Usa um aplicativo, ouve alguma coisa em inglês, assiste um vídeo. Se você faz algum curso, aproveita para tentar responder ali a sua atividade. Vai aproveitando esses momentos, tá? Então, claro que você tá fazendo uma caminhada, você tá dirigindo, você não pode ler nada, mas você pode ouvir, tá? Você pode ouvir. Então, aproveita esses momentos para estar em contato com o inglês, tá bom? Uma outra dica que eu dou é: escreva em inglês as coisas do seu dia a dia. Então, se você tem que fazer uma lista de supermercado, tenta escrever em inglês. Se você tem que escrever ali algumas atividades que você tem que fazer naquele dia, né, pra você lembrar, tenta escrever em inglês, tá bom? E é inserir, gente. Estar em contato em inglês no cotidiano é isso. É pegar as coisas que você já faz e tentar fazer elas em inglês, ok? Tentar inserir o inglês nessas coisas que você já faz mesmo. Não tem novidade. Não, eu vou ter que tirar 40 minutos do meu dia para fazer uma coisa totalmente nova em inglês. Não é isso. É as coisas que você já gosta, as coisas que você já faz, tá bom? Acompanhe blogs e canais relacionados à sua profissão em inglês. Então, digamos que você é, sei lá, arquiteto, você é dentista, você é vendedor. Tente acompanhar blogs, canais no YouTube, sites em inglês, até perfis aqui no Instagram de pessoas de outros países que falem sobre a sua profissão, temas relacionados à sua profissão. Porque aí você já vai estar matando dois coelhos com cajadada só, né? Você pratica inglês e você adquire conhecimento na sua área, você se atualiza. Oh, no problem, Valesca. Sem problema, Valesca pedindo desculpa pelo atraso. No problem at all. Tá bom? Então, tente acompanhar conteúdo da sua profissão, na sua área também, além dos seus temas de interesse, assim, por hobby, da sua profissão também, tá? Ou dos seus estudos, né, pra quem tá na faculdade. Enfim, você pode aproveitar para aprender inglês e melhorar aí, adquirir habilidades, ok? E uma última dica, assim, nessa parte de incluir o inglês no cotidiano é: seja curioso. Seja curioso. Sempre queira saber como dizer as coisas em inglês. Queira saber como é que fala aquilo. Você tá num lugar, como é que fala cadeira em inglês mesmo? Não lembro, vou pesquisar aqui no meu celular agora. Ou então vou anotar pra pesquisar mais tarde, sabe? Seja curioso. Alguém falou alguma coisa com você? Se questione, como é que eu responderia isso em inglês? Então o tempo todo esteja tentando pensar na língua, sabe? Não é pensar em inglês assim, tipo, eu tenho que pensar em inglês. Dizer assim, acordar de manhã e falar: oh my god, what a beautiful day, this is so nice, I'm gonna have breakfast. Não é que você tem que acordar pensando isso. Não, você tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Como é que eu diria, vou tomar café da manhã em inglês? Tá sempre, a sua mente tem que estar assim. Não, como é que eu diria vou tomar café da manhã em inglês? Não é que você tem que saber pensar isso em inglês, mas pensar na língua, tá? Como eu disse, é um estilo de vida. Aí a gente vai se adaptando e se acostumando, ok? E aí a gente vai agora, alguma dúvida, gente? Eu sou tagarela, tá? Então se deixar eu falar, eu me mando aqui. Mas vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem sugerir? Falem aí, aproveita pra tomar uma aguinha, né? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai passar aqui para o próximo tópico que eu selecionei. Eu vou indicar, gente, no final, 2 aplicativos pra vocês, tá? Porque é uma coisa que vocês sempre me pedem. Aplicativo, dá dica de aplicativo. Porque aplicativo realmente é algo prático, né? Que tá ali no celular e a gente consegue praticar, ok? Então, no final, eu vou dar dica de aplicativos pra vocês. Mas a gente tem mais um tópico antes disso. Porque uma outra dúvida comum das pessoas também, né? É sobre como montar um cronograma. Como montar um cronograma de estudos, tá? Então, às vezes as pessoas até têm assim, eu ouço música em inglês, eu só assisto filme em inglês, eu sigo algumas dessas dicas aí já, teacher, meu celular tá em inglês, essas coisas tudo aí,
Mas a parte de estudar mesmo, sabe? De sentar na cadeira e estudar gramática, e estudar expressões, essa coisa toda, eu fico meio perdida, eu não sei montar um cronograma. Então, assim, quais as dicas que eu vou dar pra vocês com relação a isso? Primeira coisa, sabe o que eu falei aqui agora pra você saber, pra você poder incluir o inglês no seu cotidiano, você tem que entender como é o seu cotidiano, como é a sua rotina? Pra você montar um cronograma de estudos, também. Porque pra você montar um cronograma que seja viável e realmente aplicável, você tem que entender a sua rotina. Então, digamos que você trabalha durante o dia todo e estuda à noite. Você tem menos tempo que uma pessoa que, por exemplo, ainda está no ensino médio, só estuda de manhã e tem o resto do dia ali só para fazer as coisas da escola. Então, assim, cada um tem uma rotina. Então, a gente tem que montar o nosso cronograma de acordo com a nossa rotina, de acordo com a nossa possibilidade. Então, não adianta eu montar um cronograma dizendo que eu vou estudar inglês 1 hora por dia, de segunda a sábado, e acaba que pelos meus compromissos eu não consigo aplicar isso. Isso é inviável pra mim. Então eu só vou me frustrar, não é verdade? Só vou me frustrar. Então, o ideal é a gente ter isso em mente pra montar um cronograma que seja realmente aplicável à nossa realidade, ok? E aí, o que é que a gente vai fazer primeiro? Entendendo a minha rotina, entendendo o que é que eu preciso, tudo isso, eu vou fazer o meu planejamento mesmo de quando eu vou estudar, quais dias eu vou estudar, tá? Isso é muito importante, gente. É sério, porque se a gente deixar ao léu, a gente não faz. Se a gente deixar, não, vou ver o que der, aquela história, né? Fiz o que deu, vou fazer o que der, não vai dar certo, tá bom? Defina, sente e defina. Não, dia de terça eu tenho tal atividade esportiva, então dia de terça é um dia ruim pra mim, pra estudar inglês. Porque eu chego do trabalho, eu vou, sei lá, jogar handebol. Então, não bote dia de terça, defina segunda, quarta, quinta e sexta eu vou estudar inglês. Tenha isso em mente, tá? Pense na sua rotina e defina ali os dias. Definir os dias, defina o horário. Não, também não deixe, não, o horário que der. Não. Que horário eu vou estudar inglês? Não, minha rotina tá muito corrida, eu tenho que acordar um pouco mais cedo pra estudar. Já defina isso. Ou então, não, eu vou estudar no meu horário de almoço. Já defina isso, tá bom? O horário que você vai estudar. E aí também defina por quanto tempo. Não, teacher, hoje eu só tenho condições de dar 20 minutos por dia. Beleza, você tem condições de 20 minutos por dia, anote aí que você vai estudar 20 minutos por dia. E se comprometa, gente, se comprometa com esse planejamento que você fez, tá bom? Então defina lá os dias, os horários, por quanto tempo. Seja sincero com você mesmo, não tenha pena de si mesmo também, tá bom? Então se você vê que você pode estudar mais, você poderia estudar um tempinho a mais, mas você não quer, porque você quer também ficar mais tempo vendo stories, aí assim, cada um tem sua oportunidade de fazer escolhas, né? Mas assim, não acha assim, não. Eu também tenho que ter meu tempo pra descansar também, né? E aí eu vou te dar 20 minutos de inglês e 40 minutos de stories. 40 minutos vendo as redes sociais. Aí também não, né, gente? Vamos ser sinceros com a gente mesmo. E também não vamos ter pena da gente mesmo, né? O inglês, a aprendizagem de inglês é algo que é um objetivo maior, para um bem maior. A gente, como eu falei, cada um aqui tem um objetivo ao aprender inglês. E pensem nos benefícios que vocês vão alcançar se vocês conseguirem aprender e alcançar, né, e chegar ao objetivo que vocês tanto almejam. Então, é algo que lá na frente a gente vai colher, tá bom? Então, estabeleçam o seu período de estudo, o seu horário e cumpram. Se cobrem, tá bom? Se cobrem mesmo para cumprir. Definindo horário, dia, por quanto tempo, aí você tem que definir o material, tá bom? Como assim o material? O que é que você vai usar para estudar? Você faz algum curso? Vai usar as aulas do seu curso? Você vai pegar vídeos no YouTube que ensinam inglês? Então, você vai dar uma pesquisada antes, canais no YouTube que ensinam inglês, sites e blogs que ensinam inglês. Não sei. Façam a pesquisa de vocês, mas definam o que é que você vai usar. Eu vou indicar um site aqui pra vocês no final também, que é muito bom. Tem muito material pra vocês usarem pra estudar, tá? Mas definam os materiais que vocês vão utilizar. E aí vocês também façam uma listinha, anotem. Tem um caderninho só pro inglês, né? Pra vocês botarem essas informações, tá? Depois, vocês vão cuidar de fazer o planejamento de vocês. O ideal é que vocês façam um planejamento pra semana toda, porque como eu disse antes, se deixar no vamos ver no que dá, vocês não vão fazer. Então,
Eu paro lá no fim de semana, tiro 15 minutinhos e falo assim, ó, não, na segunda eu vou escutar uma música, na terça eu vou traduzir essa música, na quarta eu vou pesquisar as palavras que eu não sabia em outros contextos, tentar criar outras frases com as palavras que eu não sabia. Aí na quinta eu vou procurar um vídeo no YouTube. Enfim, façam um cronograma do que vocês vão fazer naquela semana. Ah, não consegui fazer na semana, tentem fazer no dia anterior, pelo menos. Então assim, na segunda-feira eu fiz aqui o meu estudo do dia, eu já planejo o que eu vou fazer amanhã, pra não ficar assim, vamos ver no que dá, porque aí fica bem melhor. Então eu fiz um exercício aqui do meu curso hoje. Eu faço um curso de inglês, eu fiz um exercício na segunda-feira. Amanhã não tem a tarefinha do curso de inglês, a tarefinha, né? Então amanhã eu vou fazer tal coisa, eu vou assistir tal vídeo no YouTube. Ou então vocês podem separar por tópicos, não, essa semana, e aí vocês identificam o que é que vocês precisam, né? Não, essa semana eu tô com dificuldade nessas expressões relacionadas a coisas da casa. Sei lá, eu não sei como dizer varrer a casa, eu não sei como dizer lavar os pratos, então eu queria aprender isso. Então vocês podem separar por tópicos também, né, de vocabulário. Não, essa semana eu vou me dedicar pra estudar isso, então eu vou pesquisar no YouTube, vou ver se eu acho em algum site esse conteúdo, e aí eu vou jogar lá nem que seja no tradutor, pra eu ouvir a pronúncia das palavras novas. Então, vocês têm que ter esse planejamento, porque sem planejamento não vai pra lugar nenhum, tá? Então, eu sei que pode dar um trabalhinho fazer isso sozinho. É por isso que, às vezes, assim, a gente acha que o investimento em um curso pode ser, não tenho esse dinheiro pra investir agora, mas, às vezes, o investimento que a gente tem de tempo pra fazer isso sozinho por fora acaba sendo mais cansativo. Mas dá pra fazer, gente. Dá pra fazer. Identifiquem as suas dificuldades. Não, eu não sei como é que faz isso em inglês. Anota e pesquisa. Não, essa semana eu vou estudar isso. Isso que eu descobri que eu não sei. Eu percebi que eu não sei falar isso. Ou eu não sei essa estrutura. Eu tenho que aprender essa estrutura em inglês. Então aí vocês vão e pesquisam, tá bom? E bota ali no cronograma de vocês de estudo, ok? E aí, por último, deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Planejar com antecedência. Sim, só junto com esse planejamento, tentem trabalhar, sempre focar em trabalhar todas as habilidades, né? Não fiquem só listening. Claro, depende do objetivo de vocês. Se vocês querem inglês só pra viajar, por exemplo, vocês podem focar mais ali na comunicação, nos diálogos básicos, nos diálogos que vocês podem precisar ter com alguém. Já se você quer inglês para um mestrado, por exemplo, aí você vai focar mais na escrita, né? Na leitura e escrita. Mas o ideal é que você pratique a língua como um todo. Então tente variar. Use textos, use vídeos. Tente, como eu disse, né? Nem que seja coisa simples do dia a dia. Tá escrevendo para criar o hábito e para pegar mesmo a escrita das palavras. Escrever ajuda muito a gente a lembrar, né? Ter que memorizar como se escreve as palavras, ok? Então tentem ir variando aí as habilidades. E aí, eu vou deixar agora algumas sugestões de aplicativos e sites. São 2 aplicativos, na verdade, um desses aplicativos ele tem site também, tá? Então um aplicativo, que é aplicativo e site, e o outro que é um site para vocês poderem praticar inglês, ok? Gente, alguma dúvida? Falo rápido, né? Eu sei que eu falo rápido, mas eu vou colocar aqui pra vocês. Ok. O primeiro aplicativo, eu até já indiquei esse aplicativo aqui uma vez, mas tem muito tempo. Sei que muita gente não conhece, que é o Cake. Cake, tá? Tô colocando aí a imagem. Quem tá no grupo vai receber, né, o resumo da live e tem o nome lá, tá bom? Pra vocês. Esse aí é o Cake. Pra que serve o Cake? O Cake é um aplicativo muito bom pra vocês aprenderem expressões. Porque o Cake, ele te ensina expressões em contexto, olha. Então, você vai abrir o Cake. Antigamente, o Cake era tudo gratuito. Mas aí foi ficando mais conhecido. Alguém que conhece o Cake? E aí hoje ele tem um limite, assim, você só pode aprender tantas expressões por dia, né? Você ganha ali seus coraçõezinhos e você só pode usar tantos por dia. Mas você pode... É muito interessante porque você pode aprender expressões em contexto. Eles pegam vídeos no YouTube e eles te ensinam expressões interessantes. Então tem ali o inglês e a tradução da frase em português. E aí você pode aprender, por exemplo, eles te dão digamos assim, como é que eu explico pra vocês? Fugiu a palavra. Você pesquisa, por exemplo, personalidade.
expressões relacionadas com personalidade. Aí ele aparece várias ali, sabe? Você pode seguir alguns temas que te interessam. Aí às vezes tem assim, expressões dos filmes da Disney. Então aí vem várias coisas aleatórias. Olha, Rai tá dizendo que usa, que é muito bom, tá vendo? Então aqui mesmo eram expressões, esse que eu tirei o print aqui embaixo, era expressões relacionadas ao Natal. E aí, ou de filmes de Natal, algo do tipo. E aí tinha várias expressões ali. Então o Cake é bom pra isso, pra você aprender vocabulário e também listening, né? Porque você vai aprender a pronunciar. Ele repete 3 vezes ali pra você. O ideal é que você repita junto, tá? Pra você aprender a pronunciar e aprender a pegar o listening, ok? Então, o Cake é a minha primeira indicação pra vocês. Depois vocês baixam e me contam o que acharam. Porque eu gosto desse aplicativo, eu acho que dá pra aprender bastante coisa. Alright? O segundo aplicativo, eu queria indicar pra vocês, eu gosto muito também, é o Quizlet. O Quizlet, eu até indiquei uma vez ele, o site, tá até em destaques. Vocês podem, se vocês entrarem no meu perfil, procurarem nos destaques a parte de sites e apps, se eu não me engano, tá salvo assim, tem um pouquinho do Quizlet, mostrando como ele funciona, o site, né? Mas tem um aplicativo também, que é bem legal. Como é o que é o Quizlet? No Quizlet, você pode pesquisar listas de vocabulário ou montar a sua própria lista. E aí, você pode fazer, por exemplo, digamos que você está estudando adjetivos em inglês. E aí, você vai e coloca assim, ó, weak, fraco. Weak, fraco. E aí, ele funciona como se fosse aqueles flashcards mesmo, sabe? Que a gente usa muito com criança, pra criança aprender. Que tem assim, tem a imagem do gato e do outro lado tem cat. Então, é muito bom pra você memorizar. Pra você memorizar as palavras ou as expressões. Eu já usei muito com meus alunos o Quizlet com expressões mesmo, tá? Pra memorizar as expressões, ok? E o legal do Quizlet, eu vou mostrar pra vocês, é que quando você tá aprendendo alguma coisa, olha, eu tentei tirar o print, eu sei que não fica muito visível aí, mas assim, quando você tá aprendendo no Quizlet, ele tem essa opção, né? Ele vai aparecendo as cartinhas pra você. Você montou uma lista ou você encontrou uma lista no Quizlet pra estudar. Aí vai aparecendo as cartinhas pra vocês. Aí tem lá, rico, rich. Aí você faz assim, esse que eu já sei. Aí você arrasta pra um lado, você arrasta pra direita. Se você arrasta pra direita é porque você já sabe. Agora, se você chegou lá e falou assim, não, weak, qual é o weak mesmo? Aí você esqueceu. Na hora você esqueceu o que é o weak. Aí você clicou e viu que era fraco. Mas aí como você esqueceu, você não memorizou totalmente, você pode arrastar pra esquerda. E se você arrastar pra esquerda, ele vai te colocar pra você estudar novamente. Então aquela carta vai aparecer de novo pra você depois. E ela vai ficar aparecendo até você dizer assim, não, entendi, agora eu já memorizei. E jogar pra direita, tá? Então é muito legal por isso. Porque você pode utilizar esse recurso aí pra memorização de vocabulário. Eu gosto muito do Quizlet, tá? Então fica mais essa sugestão aí. E o Quizlet, além de ter o aplicativo, tem o site. Vocês podem usar no site também. E tem alguns joguinhos. Vocês têm que... Lá nos meus destaques tem. Eu mostrei os joguinhos. Vocês têm que associar uma palavra com a outra, é bem legal, tá? Então, Quizlet, primeiro aplicativo foi o Cake e segundo aplicativo foi o Quizlet. Agora eu quero indicar um site pra vocês, tá bom? Esse site se chama Elo. Alguém aqui conhece o Elo? Learn English Naturally. O Elo é um site que tem recursos para você estudar inglês. Eles têm muitos recursos de texto, muitos recursos de vídeo. E aí o Elo te proporciona fazer um tipo de exercício que eu amo e que eu sempre recomendo aos meus alunos também, que é o exercício do áudio com o texto, tá? O texto com áudio. Então o que é que o Elo te proporciona? Ele tem ali vídeos, áudios e a transcrição desses vídeos ou áudios embaixo, tá? Escrito. Então você consegue praticar listening, você escuta, e você também consegue aprender vocabulário, porque primeiro você escuta, depois você escuta lendo o que está sendo dito, e aí você vai pesquisar o que você não sabe. Gente, é uma ferramenta poderosa de aprendizagem você estudar com diálogos e textos com áudio, tá bom? Porque te faz aprender pronúncia e vocabulário e estrutura implicitamente ali também, né? Observando as frases, tá? Eu até mostrei aqui, porque tem uma parte do Elo que eu te indico especificamente, né? Que é a parte que tem One Minute English. Então, o site é esse aí, ó, www.elo.org. Inclusive, vocês sabem como dizer esse ponto de site em inglês? Não é point, é dot. www.elo.org, ok? Dot. Ponto de site e de e-mail é dot. E aí,
Esse é o site e tem uma aba lá, assim que você abrir, vai estar a parte de One Minute English. Eu já deixei linkado no resumo que vocês vão receber no WhatsApp também, tá? Quando vocês receberem o resumo no WhatsApp, vocês clicarem no nome Elo ou no nome One Minute English, já direciona vocês pro link, tá bom? Então, essa parte de One Minute English é muito legal, porque são vídeos de até 1 minuto, como o nome já diz, né? Vídeos de até 1 minuto, em que alguém responde uma pergunta bem específica. Por exemplo, assim, você prefere fazer compras online ou numa loja física, né, no shopping? E a pessoa vai responder ali em inglês, e aí tem o vídeo dela respondendo e tem embaixo escrito o que foi que ela disse. Então, são recursos que... Olha como eu falei pra vocês não precisam ter pressa. Vocês podem passar 3, 4 dias estudando um negocinho desse aí e aprender muita coisa. Porque no primeiro dia você ouve 2 vezes, ouve 3 vezes pra ver o que você consegue entender. No segundo dia você ouve e lê ao mesmo tempo. E aí você vê se você conseguiu entender mais, você vai pesquisar as expressões que você não sabia. Aí no terceiro dia você vai fazer uma listinha. Faz uma listinha das palavras que você não sabia. Como eu disse antes, tenta pesquisar outros exemplos na internet com aquelas palavras. Você consegue ficar vários dias estudando um mesmo texto de um vídeo de 1 minuto que tem o texto embaixo e aprender pronúncia, aprender estrutura, aprender vocabulário, sem precisar ter aquela agonia. Não, todo dia eu tenho que estudar um desse novo. Se você tem tempo, ótimo. Se você tem tempo, você pode assistir um videozinho desse por dia e já fazer isso tudo num dia só. Mas se você só tem 15 minutos por dia, você também consegue. Você vai fazendo por partes, tá? Essa é a beleza de estudar inglês. Porque a gente vai adaptando a nossa realidade e todo mundo chega lá no final. Todo mundo alcança, todo mundo fica fluente, cada um no seu tempo, dentro das suas condições. A pessoa que tem 2 horas por dia para estudar pode até ficar fluente primeiro que você, se ela estiver usando a estratégia certa. Porque se ela também estiver estudando 2 horas por dia com estratégia ruim, com um método que não se adequa à realidade, em que ela não está aprendendo ali a usar a língua na vida real, ela está aprendendo lista de palavras isoladas, você com seus 15 minutos por dia vai aprender inglês primeiro do que ela. E não é uma competição, só estou usando isso para exemplificar, tá? Então fica aí a dica desse site também, tá? www.elo.org. Tem várias opções para vocês praticarem inglês. E aí, gente, eu queria falar com vocês aqui agora, porque assim, deixa eu tentar tirar aqui. Normal? Porque assim, eu sei que pra muitas pessoas ter que fazer tudo isso sozinho é cansativo, é complicado. Às vezes a pessoa não tem tempo. Esse planejamento de montar o cronograma, de fazer tudo isso, talvez a pessoa fique um pouco perdida. Então é por isso que eu já tinha prometido a vocês, algumas pessoas já estavam na expectativa. Então assim, eu acredito que o roteiro que eu passei pra vocês aqui, se vocês quiserem tentar se virar sozinhos, vocês conseguem. Porque eu passei pra vocês as dicas que eu podia dar, assim, o que eu sempre indico para os meus alunos, que eu sempre falo com os meus alunos para fazerem. Mas, se você quer uma coisa já roteirizada para você, já planejada para você, com os conteúdos distribuídos da melhor forma para você aprender, do básico até o avançado, eu tô abrindo as inscrições para a nova turma do meu curso hoje, tá? Tô abrindo hoje as inscrições para a nova turma do meu curso. E se você tiver interesse, eu vou colocar o link na bio, porque por conta dos meus imprevistos antes da live, luz queimada e tudo isso, eu não consegui colocar, não deu tempo, mas eu vou colocar o link na bio, vou colocar o link nos stories e vou estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Mas o meu curso ele possui 12 módulos, que vão do básico ao avançado. São mais de 100 aulas, tá? Aulas curtas que você consegue assistir no seu horário, no seu tempo. Não são aulas longas que vai te tomar muito tempo. Aulas curtas, você pode, inclusive se seu tempo é curto, você pode se organizar para assistir aula num dia, fazer a atividade da aula no dia seguinte, para não te tomar muito tempo. Aulas focadas em vocabulário por contexto, tá? Sempre, sempre, sempre são com o vocabulário ensinado em frases de exemplo, em diálogos, em textos, para você não aprender palavras isoladas e depois ficar, tá, eu aprendi que cadeira é chair, mas como é que eu falo chair numa frase? Isso não é o meu objetivo, eu quero que vocês saibam se comunicar, pronúncia, muito foco em pronúncia, e mesmo para quem tem foco em inglês para texto, né, para mestrado, para alguma prova, é muito vocabulário, gente, e vocês aprendem muita estrutura, muito vocabulário, como eu disse, são mais de 100 aulas, fora os 2 módulos bônus, porque nós temos um módulo bônus
de vocabulário para viagem, tá? Que são situações de viagem ali que você pode precisar falar em inglês. Eu te dou algumas frases prontas, vocabulário relacionado. E o outro módulo é com 150 expressões úteis em inglês. Então essas expressões assim que a gente tem que aprender pronta, sabe? Que não adianta trazer palavra por palavra, que a gente fica perdido às vezes. 150 expressões úteis em inglês é o outro módulo bônus, tá? Então, acesso vitalício, o curso é seu. Você se inscreve, não tem mensalidade, é um pagamento só, você pode passar até 12 vezes. E o curso é seu, o acesso é vitalício. E tem suporte diretamente comigo por 2 anos. Eu vou estar lá te ajudando, tirando suas dúvidas, o que você precisar, tá bom? Então, estão abertas as inscrições para a nossa terceira turma. Eu fico muito feliz de ver que os alunos das 2 primeiras turmas me dão um retorno muito positivo, de que estão gostando, de que estão aprendendo. Inclusive tem um destaque aqui no meu perfil com o nome alunos e outro destaque com o nome curso, que vocês veem lá um pouco mais sobre isso, né? Depoimentos de alguns alunos, e vocês conseguem ver os módulos do curso direitinho, tá? Nesse destaque curso, vocês conseguem ver os módulos direitinho, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida quanto ao que foi falado aqui na live ou quanto ao curso? Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma das dicas que eu dei, alguma coisa especial, podem falar. A gente tem aí alguns minutinhos. Minha planejamento era acabar às 9, então ainda temos 8 minutos. Alguma dúvida? Só tô esperando porque às vezes dá um delay aí, demora um pouquinho. Mas é isso. Estou à disposição aqui para ajudar vocês. Sempre que precisarem, no que quiserem. Qualquer dica que precisar, tô aqui. Podem falar comigo no direct. Tá bom? Se não temos dúvidas, então encerraremos. E aí eu vou abrir uma caixinha lá nos stories. Se surgir qualquer dúvida, vocês mandam por lá, tá bom? É isso, gente. Thank you very much for your presence. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, por terem dedicado aí o tempo de vocês para estarem aqui comigo, aprendendo. Início do ano, muita gente ainda tá em clima de férias, mas vocês se dispuseram a estar aqui e a começar, né, a se dedicar pelo futuro que vocês querem. Então isso é muito bom. Ok, guys? Thank you very much and see you around. A gente se vê aí. Vou abrir caixinha nos stories. Qualquer dúvida manda por lá, tá bom? Bye, bye!